Bem-vindos a mais esse papo filosófico. Hoje trataremos do seguinte assunto: prática ética, razão, respeito e sociedade. Sou o professor Isaías da Filosofia e nós vamos dividir a aula de hoje em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos tratar dessa prática ética na Antiguidade e na Idade Média. No segundo momento, nós vamos tratar dessa mesma prática ética, só que na modernidade. Então, vamos dar início ao nosso encontro de hoje sobre a prática ética, sobre a razão, o respeito e a sociedade, tratando da Antiguidade. Então, na Antiguidade, principalmente para Sócrates, Platão e Aristóteles, a razão é a parte mais nobre e elevada da alma humana. É através dela que podemos alcançar a sabedoria e a virtude. Então, de uma forma mais ou menos geral, os três filósofos pensavam o seguinte: o bom uso da razão gera conhecimento. O conhecimento tem que ser de alguma coisa. O que é que eu preciso conhecer? A virtude. Para quê? Para fazer o bem. Fazer o bem para quê? Para chegar à felicidade, para chegar à eudaimonia. Eu, em grego, significa bom, e daimonion significa demônio. Então, tem um demônio bom por dentro de mim. Então, isso é a felicidade. Agora, o mau uso da razão vai gerar o quê? Ignorância. Cabeça vazia, oficina daquela coisa lá que nós já sabemos. Então, a ignorância ela vai gerar o quê? Vício. E o vício vai levar as pessoas a fazerem o quê? O mal. E o mal vai conduzir a gente a qual lugar? A infelicidade. Agora, nós não podemos dizer que todos pensavam exatamente iguais, de forma igualitária. Não. Sócrates diz que o homem é um ser dotado de uma natureza racional voltada para o bem. O que isso significa? Significa que a verdade deve ser exercida naquilo que a gente fala. E a justiça deve ser exercida naquilo que a gente faz. Então, o homem é esse ser que nasce bom, dotado de uma natureza boa. Aliás, a Bíblia também diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, não faz muita diferença. Então, nós temos aí o seguinte: o Sócrates, ele vai achar que fazer o bem ou fazer o mal é sempre um ato racional. Pensar grande, conhecimento. Pensar pequeno, ignorância. Então, nós precisamos entender que a razão é o ponto alto da nossa conduta. Já o Platão ele vai dizer o quê? O homem é um ser racional composto de corpo e alma. Está aqui, ó. O homem é um ser racional composto de corpo e alma. Agora, esse ser composto de corpo e alma, ele precisa seguir a razão para controlar os sentimentos, que os sentimentos podem ser sentimentos bons e sentimentos ruins. Então, ele vai inventar a alegoria da carruagem, onde o cavaleiro é a alma, o corpo é a carroça. Os nossos pensamentos são as cordas para segurar os cavalos, e os cavalos são os nossos sentimentos. Temos sentimentos bons e sentimentos ruins. Então, devemos usar a razão, no caso as cordas, para manter os cavalos bons, os pensamentos bons, na estrada correta e para puxar os cavalos rebeldes, que são os nossos maus pensamentos, para a estrada correta. Então, para acabar com esses pensamentos negativos, esses sentimentos negativos, utilizando a razão. Já o Aristóteles, ele vai dizer que o homem é um animal político. Agora, o que significa ser um animal político? Significa que o homem só se humaniza no convívio com outros seres humanos. Ele vai dizer que aquele que não precisa de política, ou seja, aquele que não precisa de convívio, ou é um animal ou é um deus. Se ele for homem, ele precisa do convívio. Um gato, ele vai se comportar sempre como gato, desde pequeno, embora ele seja criado com vacas. O homem, se ele for criado com lobos, desde pequeno ele vai ter comportamento de lobo. Portanto, o homem é diferente dos outros animais porque ele precisa de sociedade.
ele precisa da política. Não significa que necessariamente ser partido político, ou ser associação, ou ser cooperativa. O homem necessita do convívio. E é nesse convívio que ele vai praticar as virtudes, como a coragem, a liberalidade, a magnanimidade, a temperança. Então, são virtudes que nós devemos praticar, mas tenhamos cuidado. Para Aristóteles, a virtude ela vai ser sempre um meio termo entre um vício por excesso e um vício por deficiência. Então, a coragem é uma virtude que eu tenho em relação ao medo. A covardia é o vício por deficiência e o destemor é o vício por exagero. Então, nós temos que ter cuidado também com a liberalidade. Liberalidade é uma virtude que nós temos em relação às riquezas. Esbanjamento ou prodigalidade é o vício por excesso. E a mesquinhez é o vício por deficiência. Então, tem que gastar o necessário, não mais, não menos. Então, é isso para Aristóteles. Agora, na Idade Média, nós temos o seguinte: a ética estava profundamente ligada à cosmovisão cristã e incorporava valores religiosos. Algumas características marcantes da ética medieval incluem o quê? O distanciamento das coisas do mundo e a valorização da subjetividade. Quanto ao distanciamento das coisas do mundo, o propósito humano não estava neste mundo terreno, e sim no mundo futuro, no céu, a morada de Deus, a casa de Deus. O amor a Deus era considerado fundamental para atingir a perfeição moral. Havia, então, uma valorização da subjetividade que enfatizava o aspecto subjetivo do ser humano, como os conceitos de liberdade, intenção, e valorizava a relação entre os indivíduos com Deus. Só que aqui nós também temos que fazer uma diferença entre o pensamento antigo e o pensamento medieval. Os filósofos da antiguidade acreditavam que a vontade era um querer compatível com a razão, enquanto que os medievais, principalmente Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, eles vão dizer que a razão é a faculdade de saber e conhecer, e a vontade é a faculdade de querer e escolher. Portanto, nós vamos ter uma diferença do pensamento antigo para o pensamento medieval. Aí nós temos que praticar as virtudes: justiça, prudência, temperança, paciência, fortaleza, humildade, diligência, e praticar principalmente as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A caridade também pode ser traduzida por amor. Para quê? Para a gente evitar os vícios: soberba, avareza, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça. Desse modo, praticando as virtudes e evitando os vícios, que são chamados inclusive de pecados capitais, esses 7 vícios que eu falei, então é desse jeito, procurando manter uma relação harmoniosa com o seu semelhante e procurar manter uma relação harmoniosa com Deus. Então, esta foi a primeira parte da nossa aula. Voltaremos logo em seguida para tratar da prática ética, da razão, do respeito e da sociedade, num segundo momento, tratando da questão na modernidade.